A Selic está aumentando, mas qual que é o verdadeiro impacto disso na sua vida? Tem algum impacto ou é só uma mudança na macroeconomia que não vai te impactar tanto assim, não vai fazer tanta diferença no seu bolso? E eu já te adianto que sim, faz muita diferença, mas qual que é essa diferença? 10 mil, 20 mil, 50 mil reais de diferença no seu patrimônio? 1 milhão de reais de diferença no patrimônio? Não sei, é isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Fica comigo até o final que você vai entender tudo isso. Primeiro de tudo, nós precisamos entender o que é a taxa Selic e qual que é a relação dela com a economia e com o seu dinheiro. Depois eu vou te mostrar exatamente quantos reais a mais você pode ter na sua conta, no seu patrimônio, caso você invista, por exemplo, em renda fixa, em CDB, LCI, LCA ou até mesmo no Tesouro Direto. A diferença é impressionante e você vai se surpreender. Bom, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela que vai servir de base para todas as outras taxas que nós temos, como por exemplo as taxas dos empréstimos, dos financiamentos e até mesmo a rentabilidade dos investimentos de renda fixa. Ou seja, na medida que a taxa Selic muda, o custo dos empréstimos, dos financiamentos vai mudar e a rentabilidade dos investidores de renda fixa também vai mudar. Se a Selic aumenta, fica tudo mais caro e a rentabilidade aumenta, e se a Selic cai, fica tudo mais barato para conseguir crédito e a rentabilidade da renda fixa também reduz. Beleza, entendemos o que é a taxa Selic e agora a gente precisa entender o momento no qual a gente está inserido. Resumidamente, a gente saiu ali do final do governo da Dilma até agora e a gente passou por um ciclo de queda muito expressivo da taxa Selic, em que ela saiu de 14,25% ao ano para 2% ao ano. Esse movimento foi positivo por alguns aspectos. Primeiro, que com o custo do dinheiro menor, as pessoas tendem a tirar o dinheiro dos investimentos de renda fixa e ainda pegar mais crédito. E, consequência disso, elas consomem mais, elas colocam mais dinheiro na economia, isso tudo ajuda o país a crescer. Segundo, que com uma Selic menor, o custo da dívida das empresas reduz, então elas pagam menos juros e, consequentemente, elas lucram mais. Então, elas pagam mais impostos, elas contratam novos funcionários, elas investem mais para desenvolver novos produtos e inovação no geral e vira esse círculo virtuoso. E por fim, nesse cenário, a taxa de desconto utilizada nos modelos de valuation para determinar qual que é o valor justo de alguma empresa também vai reduzir. Consequentemente, o valor das empresas tende a aumentar e o preço das ações tende a seguir isso aí. Então a bolsa de valores como um todo se valoriza nesse cenário. Mas como nem tudo são flores, ainda mais se tratando de Brasil, veio 2020 e você já sabe o que aconteceu. Na tentativa de minimizar os impactos econômicos da pandemia, o governo intensificou a emissão de moeda. Em um jargão bem simples, imprimiu mais dinheiro. E aí a consequência, você já deve imaginar, é inflação. Em outras palavras, a moeda começou a perder o seu valor. Basicamente, o que acontece é, se a gente tem uma dada quantidade de riqueza na economia que está ou aumentando levemente ou até mesmo em queda, como foi o caso que aconteceu durante 2020, mas a gente tem agora mais dinheiro em circulação, mais moeda foi emitida, o que acontece? A gente tem a mesma quantidade de riqueza para mais moeda. Então, se a gente tiver que redistribuir todo esse dinheiro para comprar os mesmos itens, a mesma riqueza do país, agora a gente precisa basicamente de mais dinheiro para comprar aquele mesmo bem. Em outras palavras, a impressão que a gente tem é que as coisas estão ficando mais caras. Para ilustrar, pense em uma economia simplificada, que toda a riqueza existente é uma garrafa de água e o dinheiro disponível em circulação é R$10. Um ano depois, considerando toda a atividade econômica ali daquela região, foi produzida mais uma garrafa de água e o governo também ao longo desse ano imprimiu mais dinheiro. Então agora nós temos 2 garrafas de água na economia e temos R$30 em circulação. O governo emitiu R$20 ao longo desse ano. Como consequência disso, se a gente precisar redistribuir todo o dinheiro em relação à riqueza que a gente tem no país, o preço, digamos assim, de cada garrafa de água seria R$15. Ou seja, a gente teve uma inflação de 50% nesse período. E foi exatamente isso que aconteceu no Brasil ao longo dos últimos vários anos e principalmente em 2020 e 2021. A produção não aumentou no mesmo ritmo que o governo está imprimindo moeda e a gente já está vendo as consequências disso. A inflação medida pelo IPCA em 12 meses já passa de 8% e o IGPM, que é outro indicador de inflação, nem se fala, né? É 35,75% nos mesmos 12 meses. Meus amigos, nós estamos ficando cada ano mais pobres e muitas vezes sem nem perceber. E depois de todo esse contexto que eu trouxe aqui, a gente chegou no ponto que eu queria trazer, justamente que é
qual que é a medida que a gente tem que tomar para conter esse aumento de inflação que a gente está tendo na nossa economia, e é justamente aumentar a taxa Selic. Com isso, a gente vai desestimular a economia, vai deixar os empréstimos mais caros, a renda fixa vai incentivar as pessoas a pouparem cada vez mais, já que a rentabilidade está maior, e com isso, ao longo do tempo, a gente vai tentando frear essa inflação, vai tentando frear esse aumento do nível de preços. E o que aconteceu e vem acontecendo é justamente isso. Desde o início do ano, nas últimas reuniões do Copom, a taxa Selic vem aumentando gradativamente a cada reunião. Ela saiu de 2% ao ano para 2,75%, depois ela foi para 3,5%, depois para 4,25%, e o Banco Central já deixou sinalizado que nas próximas reuniões ele deve aumentar ainda mais. Inclusive, de acordo com o relatório Focus, que é emitido semanalmente, a expectativa atual no momento que a gente grava esse vídeo é que no final do ano de 2021 a Selic esteja acima de 6,5% ao ano. E agora, depois de a gente entender exatamente a lógica por trás de tudo isso e como que isso funciona, e agora que a gente já sabe também que um aumento da taxa Selic impacta diretamente na rentabilidade dos investidores de renda fixa, a gente vai para uma planilha de Excel para a gente saber exatamente quantos reais que isso pode mudar na sua vida, dado que você continue investindo todos os meses. Qual que vai ser o impacto no seu patrimônio lá no longo prazo desse aumento da taxa Selic? Se de fato se concretizar e, por exemplo, sair de 4,25% ao ano para bater 6,5% ao ano, por exemplo, quanto que isso vai fazer diferença na sua vida, dado que a gente continue com esse cenário futuramente? Obviamente que não é isso que vai acontecer, pode subir muito, pode cair muito também, mas considerando o atual cenário, qual que vai ser a diferença no seu patrimônio lá na frente? E obviamente também, por motivos de didática e simplificação, nós estamos considerando aqui que você está colocando todo o seu dinheiro em um único título de renda fixa que tenha aquela rentabilidade específica para a gente não ter que fazer muitas contas. Beleza, estamos com a planilha do Excel aberta aqui para a gente fazer esses cálculos. E basicamente o que a gente tem aqui? Quanto dinheiro que eu já tenho investido, quanto que eu quero ter, quanto que eu vou investir mensalmente, a taxa de juros anual que a gente vai utilizar, que o nosso patrimônio vai render, que é justamente aqueles investimentos de 100, 120, 110% do CDI, que a gente até colocou a rentabilidade de cada um aqui, e qual que vai ser o nosso patrimônio daqui a tanto tempo, se a gente investisse essa quantia todos os meses, e quanto tempo a gente demoraria para chegar no nosso objetivo, no caso, R$1 milhão. Beleza, já temos todos os dados aqui, que a gente vai investir mensalmente R$1.000 para a gente ter uma ideia de qual que é a diferença que a gente vai ter lá na frente, e depois a gente pode até fazer alguns cálculos também de valores menores, por exemplo, R$200 por mês, qual que seria essa diferença, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a taxa de juros anual. A gente estava até então com uma taxa Selic de 3,5% ao ano, e isso significa que uma rentabilidade de 100% do CDI renderia 3,4% ao ano. Então, se a gente tivesse essa rentabilidade aqui, o que aconteceria? Depois de 50 anos, imagina que você tem 20 anos e vai investir mensalmente R$1.000 nessa taxa, o que vai acontecer? Na hora que você tiver 70 anos, você teria um patrimônio de R$1,5 milhão. Só que, com esse aumento da taxa Selic, com a taxa Selic esperada para o final de 2021, a gente está arredondando aqui para 6,5% ao ano e, consequentemente, 100% do CDI seria levemente abaixo disso. Qual que seria a diferença, né? Precisaria de 39 anos para R$1 milhão e agora a gente vai precisar apenas de 29 anos para o primeiro milhão e 4 milhões daqui a 50 anos. Ou seja, a gente tem uma diferença no nosso patrimônio lá na frente de 2,5 milhões de reais. Só com essa leve mudança, sem mudar em nada no seu investimento, se você só deixasse ali um CDB de 100% do CDI sem risco nenhum, você ficaria 2,5 milhões de reais mais rico depois de todo esse prazo. E de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua idade, você pode até consultar nessa aba aqui também qual seria o seu patrimônio em cada uma dessas idades aqui, caso você queira também. Beleza? Vamos entender agora também com 110% do CDI qual que seria a diferença. Se a gente investisse no cenário antigo, né, antes da taxa Selic de 4,25%, a gente teria aqui um 110% do CDI com 3,74% ao ano, que daria essa rentabilidade, e a gente chegaria no milhão em 38,25 anos e teria aqui 1,7 milhão de reais. Se a gente mudasse essa rentabilidade para 7,4% ao ano, que é justamente 110% do CDI, considerando a Selic esperada para 2021, a gente chegaria em 28 anos e teria 5 milhões de reais. Ou seja, só com essa mudança você está ficando 3,2 milhões de reais mais rico também, sem aumentar o risco da sua carteira, sem precisar fazer nada diferente do que você já faz. E por último, para a gente ter mais um exemplo aqui, a 120% do CDI. Qual que seria essa diferença, né? A gente teria aqui
1,9 milhão de reais e demoraria 36 anos para o primeiro milhão. Se a gente aumentar aqui para 7,78, a gente demoraria 26 anos e teria 6,3 milhões de reais. A diferença nesse caso, então, seria de 4,4 milhões de reais no seu patrimônio. Isso daria uma diferença muito absurda também de renda passiva que você teria todos os meses. E agora, para vocês que chegaram até aqui, vamos fazer uma projeção considerando valores menores também de R$200. Eu vou fazer mais uma de bônus também. Se você chegou até aqui, então comenta até o fim que eu quero saber quem pegou essa projeção aqui com a gente, beleza? Vamos ver então aqui, caso você tivesse R$200 para investir todos os meses, quanto tempo demoraria? Demoraria 46 anos para você atingir o seu primeiro milhão, considerando essa taxa aqui, mas demoraria muito mais, demoraria 71 anos caso você tivesse com essa taxa aqui de 120% do CDI no cenário antigo também. Então perceba que independente do valor que você está investindo, quanto mais a Selic aumenta para o investidor de renda fixa, isso é muito positivo. Mas tem um porém, não é muito interessante a Selic estar muito alta, porque primeiro, a gente viu que uma Selic mais alta ela tende a desestimular a economia. Então, a taxa de juros fica mais alta para pegar empréstimos, então as empresas vão pegar menos empréstimos, o custo da dívida delas vai aumentar, então elas vão ter que pagar mais juros, vão ter menos lucro, não vão contratar tantos funcionários assim, as pessoas vão ter menos dinheiro em circulação para comprar bens e serviços da economia, então as empresas vão diminuir a produção também, então isso vai tudo freando a economia. O ideal é que a gente tenha uma taxa de juros relativamente baixa, desde que isso não cause uma inflação muito elevada também. Tem que achar um equilíbrio ali, mas se você quer entender os impactos exatos de uma taxa de juros mais alta ou mais baixa na renda variável para os investimentos em ação, deixa aqui nos comentários, me pede um vídeo sobre isso também. Se você tiver esse interesse, eu gravo um vídeo sobre isso também, beleza? E eu tô falando isso porque eu acho interessante deixar muito claro também que não é o foco desse vídeo falar sobre renda variável, só que tem um impacto muito relevante na rentabilidade, nos investimentos, nas empresas de renda variável quando a gente está falando em variações da taxa Selic, né? Então, para deixar tudo bem claro também, você entender exatamente os impactos de cada um desses fatores aqui na renda variável, deixa aqui nos comentários que, quem sabe, eu gravo um vídeo sobre isso também. E para a gente finalizar, vamos ver aqui, caso você invista apenas R$100 por mês, qual que seria a diferença de rentabilidade, né? Com R$100 por mês, você teria aqui a 120% do CDI, R$190 mil depois de 50 anos. É realmente muito pouco, não é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Percebam que quanto mais você investe, mais patrimônio você vai ter lá na frente. Então o seu esforço não é tentar conseguir a maior rentabilidade do mundo, porque se a gente mudar essa rentabilidade, aqui a gente vai ter R$633 mil. Ou seja, não é isso que vai mudar totalmente a sua vida. É um bom dinheiro, mas não é isso que vai mudar a sua vida. Você precisa, além de conseguir investimentos melhores, você também precisa aumentar o seu aporte mensal. Você precisa investir mais todos os meses, porque é isso que vai fazer uma grande diferença lá na frente. Lembra que a gente estava fazendo os aportes com R$1.000 e estava uma diferença de R$4 milhões? Por mais que a gente tenha aqui saído de 190 para 163, a diferença mesmo é quando a gente sai, por exemplo, de 1,5 milhão para 4 milhões. Então é isso que vai fazer diferença na sua vida. Então foque sempre em aumentar a sua renda, em fazer renda extra para investir cada vez mais. Inclusive eu tenho um vídeo aqui embaixo, eu vou deixar também na descrição para você ver fontes de renda que você pode ter, fonte de renda extra, fonte de renda ativa e passiva também, para você até mesmo ganhar dinheiro sem precisar trabalhar. Espero que você goste. No mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e bora enriquecer.